Olá, bom dia! Vamos ao nosso devocional de hoje e estamos caminhando com Jesus. E neste ponto, Jesus e seus discípulos já estavam fazendo tantas coisas, tantos milagres estavam acontecendo, mas eu gostaria que, juntamente com você, prestar bem atenção nisso que vai acontecer. Estamos em Marcos 6, a partir do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha isso! Visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram só nós no barco para um lugar solitário. Mas onde Jesus passava, sempre havia alguém que estava de olho. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes disse: Dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Como assim, mestre? O senhor está vendo a multidão que está aqui? Eu aqui, parafraseando um pouquinho. Como nós iremos alimentar esta multidão toda, Senhor? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Ou seja, o Senhor era o quê? Organizado, líder. Ele sabia como agir, ele tinha estratégias. E ele está sobre a nossa vida. Preste atenção nisso. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. E aí você imagina mais uma coisa. Será que tinha mulheres? Será que tinham crianças? Com certeza. Então você imagina aí, e aí começa a fazer umas contas na sua cabeça, porque nós estamos ali junto, imaginando esta cena, imaginando esta multidão. Então era muita gente. E o Senhor fez esse poderoso milagre. Será que isso mudou? Será que isso mudou sobre a nossa vida? Não. Ele continua sendo o mesmo. A palavra nos garante isso, porque ela diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. Ou seja, por que está aflita? Diante de alguma situação que você está passando, por que se afligir? O problema é que a nossa fé precisa estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. A nossa fé precisa estar firmada na sua palavra. E isso significa que precisamos ler. Jesus, ele fez este grande milagre. E ele continua fazendo. Basta nós prestarmos atenção. Claro que não estamos em
uma multidão de mais de 5.000 pessoas, vamos aí imaginar. Estamos eu, você e toda a sua família. Você sabe aí quantos tem na sua casa? Diante deste cenário difícil, nós sabemos que as dificuldades são grandes, mas quem está na nossa vida? Ele é o mesmo e Ele tem todo o poder de multiplicar aquilo que você tem. Basta nós crermos, basta nós acreditarmos. O problema é a nossa fé. Precisamos parar de olhar as circunstâncias e olhar para o consumador da nossa fé. A palavra do Senhor também nos diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas acreditamos. Não estamos vivendo por fé, por vista, mas sim por fé. O justo viverá pela fé. Precisamos olhar com os olhos da fé para toda a circunstância que nós estamos enfrentando e dizer: o meu Senhor é aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Será que Ele não poderá multiplicar o meu salário? Será que Ele não poderá multiplicar aquilo que eu tenho para o sustento da minha casa? Eu creio. Eu já vivi isso, não foi uma, não foi 2 e não foi 3 vezes. Existem muitos testemunhos daquilo que eu já vivi sobre ver a mão do Senhor multiplicando o pouco que eu tinha naquele momento de escassez. E eu estou aqui declarando essa palavra para você. Creia, o Senhor é um Deus de milagre e com Ele estamos juntos, confiando e cientes, porque a palavra dele nos garante isso. Deus te abençoe e tenha um dia crendo no milagre do Senhor. Fique com Deus.